Voltamos com o nosso programa Independente e o assunto de hoje é pais viciados. O que fazer? E aí eu pergunto para vocês, meninas, quando uma criança tem o pai viciado, né, o que é possível fazer? Essa criança que já usa droga, ou esse dependente químico, esse jovem que já usa droga, qual é a chance dele se recuperar? Bom, eu costumo dizer que é 100%, porque se eu não acreditar nisso, eu não levanto para trabalhar. Eu faço essa brincadeira, né? Eu tenho que acreditar nisso, né? E eu não me forço a isso, eu creio. Aí existem várias condições que me levam a isso. A espiritualidade, o trabalho, o amor àquilo que eu faço. Então é buscar caminhos. E cada um tem uma abordagem correta. Às vezes nós não devemos generalizar, esse precisa levar para a comunidade terapêutica, esse precisa a clínica. Não, nós precisamos entender aonde está aquela criança, que nível ela está de dependência, para entender se um ambulatorial é o suficiente, né, para ir durante o dia no CAPS, fazer uma oficina, conversar com o psicólogo, ter um trabalho sistematizado, né, estreito e sistematizado, ou se ela realmente precisa estar num ambiente contido. Que hoje é um grande desafio, Sandra, porque nós não temos uma comunidade terapêutica para adolescente. É verdade. Aqui nós tínhamos, era no Padre Haroldo, de referência, e agora nós não temos, então é um grande desafio. Semana passada nós atendemos uma adolescente na questão da LA e que nós conseguimos a vaga na saúde mental. Foi um trabalho bastante interessante de rede com o CAPS Espaço Criativo, que atendeu, né, que nós levamos, encaminhamos a adolescente e ela recebeu realmente o tratamento que ela precisava. Então não dá para generalizar. Eu acho que a triagem, nesse momento, ela é muito importante. A triagem é aquele processo que antecipa o tratamento, onde você conversa tanto com os familiares quanto com o adolescente para entender esse processo que eu te falei, de como está instalada já essa doença, essa dependência química. Então, só é possível traçar um plano de atendimento para essa criança ou para esse adolescente após essa avaliação. E eu acho que o início da tua resposta, né, é a mais bonita de todas, né, porque é a motivação. Porque se a resposta for, a gente só recupera 10%, mesmo assim está valendo a pena, né? De 100 meninos, são 10 que, por estarem numa rede de atendimento, não vão mais fazer uso de drogas, né? Então, não importa qual que é a porcentagem, a gente está resgatando vidas e, muitas vezes, a dignidade de um dia, né? Então, é um dia sem estar na rua, é um dia sem ser espancado pelo pai, é um dia sem fazer o consumo de drogas, então, tudo conta, né? Sem dúvida. Vamos ouvir a pergunta de mais um jovem. Queria saber se os pais podem perder a guarda dos filhos. Sim, pode. Ela pode, eles podem perder. Se foi feito um trabalho, né, como a gente já falou pelo PAEF, a questão do atendimento, ou foi oferecido o tratamento, às vezes a criança, os filhos serem institucionalizados, não caracteriza que os pais perderam a guarda. E sim, foi um momento que precisou existir para que esses pais pudessem entrar em tratamento. Por quê? Porque primeiro busca-se a família extensa. Né? Quem é vovó, tio, tia, que possam ficar com essas crianças. Porém, os pais que já são usuários e que estão nesse momento, nesse movimento há anos, eles também já perderam os vínculos com os familiares. Então fica aquela coisa do desacreditar. Não vou pegar essas crianças para cuidar porque eles não têm mais jeito, eles não vão fazer, eu não quero esses problemas. Então, às vezes, nos resta, realmente, quanto equipe, solicitar do juiz essa internação. Essa internação vai ser provisória, né, com o acompanhamento da equipe técnica, junto a esse tratamento, dando relatórios, fornecendo relatórios para esse juiz ou para essa juíza subsidiar um parecer, se vai retirar depois do acolhimento ou não. Então, às vezes, essa institucionalização ela é necessária, até para que os pais possam entrar em tratamento, se recuperarem e voltar ao convívio da sociedade e principalmente o convívio com os filhos. E também a gente precisa lembrar que muitas vezes a gente precisa proteger essa criança, né? A gente precisa criar meios dessa criança ter uma outra realidade, né? Com certeza, para ter outras escolhas, né? Sim. E, Luciane, vocês podem citar, lembra de algum caso que foi muito ruim, que foi muito conturbado e que conseguiu um resultado positivo?
Olha, nós tivemos um caso há pouco tempo que a mãe, porque depende muito do que é resultado positivo, e acho interessante a sua pergunta. Essa mãe tem 6 filhos. O último, no hospital, ele já foi institucionalizado, o juiz já entrou com a intervenção, por causa da condição da mãe. E ficaram mais outros 5 na casa. E nós estávamos assessorando essa família, e assessorando já ela desde o hospital. Então, aí ela pede pelo tratamento, né? Usuária de crack, intenso, pesado, uso abusivo, e que não estava dando conta sozinha. Aí nós solicitamos do juiz uma vaga para o tratamento. Ela entrou no Padre Haroldo através do cartão Recomeço, foi feito todo o trâmite. Isso levaram-se 3 meses para que a gente conseguisse de fato inseri-la no tratamento, porque ela interrompia, porque ela tinha um tratamento para fazer de saúde e ela interrompia o uso da medicação por causa do uso do crack. Enfim, levou 3 meses. Ela fica no tratamento durante 3 meses, aí ela evade. O que é positivo? Ela permaneceu durante 3 meses limpa, ela percebeu que ela pode isso, que ela consegue se ela tiver um pouco mais de estrutura. Ela sai, ela não faz o uso tão intenso como ela fazia, como ela estava fazendo, e ela continua sendo assessorada pela equipe, com o objetivo de reinseri-la num tratamento. Então, o que é positivo e negativo? Eu prefiro trabalhar com a questão da positividade. Ela entrou, ela ficou 3 meses e ela percebe que ela pode, porque até mesmo quando você trabalha com a prevenção à recaída, que a gente trabalha dentro da comunidade terapêutica, entende-se que recair faz parte do tratamento, não justifica, mas faz parte do tratamento, para não cair naquele erro de não dá mais certo, não vou conseguir. E, gente, eu acho que qualquer ação é sempre positiva, né? É aquele negócio, você tirar a pessoa um dia da rua, do crack, às vezes a violência que ela sofre com o marido em casa, com o pai, ou a criança com os próprios pais, né? Então, sempre é positivo. Eu, como trabalhei muito tempo nisso, com a dependência química, eu acho que a minha expectativa sempre era muito alta. Não, esse rapaz tem que parar de usar droga para sempre. Mas não é, né? Porque às vezes ele demorou 20 anos para... Tá 20 anos envolvido. Como que ele vai conseguir, em 6 meses de tratamento, parar de fazer uso, né? E a estrutura, né, Sandra? Porque conta-se com uma estrutura familiar. Essa pessoa em específico não tem essa estrutura familiar. Não, né? não Ela tem. conviveu com uma familiar que também já era usuária, que também fazia parte do tráfico, enfim. Estrutura, então, enquanto ela estava no tratamento, a gente estava tentando reestruturar a família de extensa para ver quando ela retornasse, né, do tratamento, alguém pudesse acolhê-la. Mas nós não terminamos o trabalho, não desistimos e não vamos desistir. O acompanhamento continua lá, firme e forte. Nunca, né? A Nunca. possibilidade de dar certo é a gente não desistir, né? Sim. Tanto que o programa Independente, ele tem um quadro que chama Quadro Recomeço. E são sempre histórias de pessoas que passaram, estão passando pelo tratamento e querem se recuperar, querem sair das drogas. Vamos assistir esse. Comecei a usar com 15 anos, assim que eu saí de casa, usei até os 18 quando eu engravidei. Assim que eu engravidei da minha primeira filha, eu parei, fiquei 3 anos sem usar nada. Das 2 gravidezes eu não usei nada. E aí eu recaí, assim que eu recaí, já caí direto no crack. Aí saí de casa, fiquei 4 anos sem dar notícia para minha mãe, nenhuma notícia. E depois eu comecei a dar notícia para minha mãe, aí eu já estava morando em Santos, foi onde eu conheci o pai do meu menino agora, né? E quando meu menino nasceu, eu usei droga até o último dia da minha gravidez. Era 4 horas da manhã, eu estava usando droga, 7 horas da manhã ele nasceu. E ele não nasceu obstênico, ele não nasceu magrinho, nasceu com 3 quilos, 47 centímetros. E isso fez eu parar, para poder amamentar ele. Mas o meu esposo continuou, a gente chegou a vir para Campinas, de Campinas voltamos para São Paulo, onde ele tem família, mas lá não estava dando muito certo. A irmã dele acabou pondo a gente para a rua e eu vim embora para Campinas com meu filho para me recuperar. Fiquei 5 meses sem usar nada. E um dia deu a doida e eu saí para comprar um cigarro e acabei ficando 15 dias na rua com meu filho pequeno. Deixei com a minha avó e não voltei. E foi aí que eu pedi ajuda para minha mãe. Foi quando veio usando a droga mesmo, estava já no uso. Eu liguei para minha mãe, mandei uma mensagem para minha mãe pedindo ajuda, que eu só iria voltar para casa se ela conseguisse uma internação para mim. Entendeu? E porque eu não quero mais a vida que eu tinha antes. Eu já cheguei a morar na rua,
a dormir na rua, comer comida do lixo, não ter condições de tomar um banho, entendeu? E essa vida não é para mim. Eu tenho 3 filhos, eu tenho que pôr a cabeça no lugar, pensar neles, entendeu? Eu quero trabalhar, quero voltar a estudar, apesar de ter meu colegial completo, tenho vários cursos. E eu quero, sabe, ser a filha que eu não fui e ser a mãe que eu não estou sendo porque eu não estou perto deles agora. E você acha que a droga é tão poderosa assim, a ponto de você deixar teu filho com a tua avó 15 dias e ficar 15 dias na rua? Agora não é mais, mas antigamente era. Pra mim era felicidade, eu ia festejar usando droga, tristeza, eu ia usar droga. Qualquer motivo eu estava usando a droga, entendeu? Eu não conseguia, acordava já usando, ia dormir usando. Era o café da manhã, era a minha droga. Mas agora pra mim já não é. Agora eu sei que eu posso viver sem a droga, consegui aprender a viver sem a droga. Eu penso agora só em estudar. As minhas filhas têm consciência porque eu tô aqui, elas vêm me visitar, as duas. Entendeu? Sabe que eu tô aqui, elas falam assim, mamãe, você tá aí pra não fugir mais da gente, né? Entendeu? E assim, é por eles que eu tô aqui e por mim, em primeiro lugar por mim, porque senão não adianta, você tá aqui pelos outros não adianta. Eu quero me recuperar, eu quero voltar a ser a Fabiana que eu era, estudiosa, trabalhadora, para poder manter os meus filhos e tentar dar um orgulho pra minha mãe que eu tirei dela. Gente, ouvindo ela falar, né, dá uma angústia, né? Me deu a doida e eu fui atrás das drogas e eu tenho que ficar aqui em recuperação por causa das minhas filhas. Qual que será que é o momento em que o dependente químico fala, não, agora vai, agora eu não vou mais usar? É difícil dizer. Eu acho que só cada um mesmo para sentir. A gente costuma dizer que enquanto ele não chega à falência total, né, ele não se percebe com a necessidade. E quando ela diz que ela ficou alguns dias, né, fora, não, ficou anos, né, que a família não sabia, é a vergonha, né? Eles também têm a vergonha porque eles sabem que eles não conseguiram dar conta de uma situação da qual a família inteira vem lutando, ela também. As filhas, né? Mãe, você tá lá para você voltar aqui e ficar boa com a gente, né? Nossa, que angústia, né? Porque quer motivação maior do que os teus filhos falando, pai, fica bom, mãe, fica boa. E mesmo assim a gente vê, às vezes, processos de dependência química de anos, né? De anos. Então eu sempre me questiono, como um processo de tratamento, né, pode ser eficiente a ponto de fazer com que tenha esse despertar? Ou às vezes o processo é maravilhoso, mas esse despertar não vem. Não acontece. Né? É difícil. A gente não pode julgar, né? Sim, a gente tem que só dar oportunidade. É o start de cada um, né? É o momento de cada um. Gente, por isso que eu falo, o que a gente pode fazer para evitar? Porque depois é tão difícil, você nunca vai saber o momento em que realmente ele vai falar assim, eu não uso mais, eu não quero mais. Então como prevenir, né? Como o foco pode ser na prevenção, só que é cultura, né? Culturalmente a gente só resolve o problema depois que ele está instalado, né? Então como a gente muda isso, né? Como mudar a cultura, talvez muitos anos ainda, né? Infelizmente há grandes sofrimentos, né? Muito. Assistindo grandes sofrimentos. E a gente costuma dizer, né, enquanto não acontece na minha casa, a gente só fica olhando de fora, dá um palpite aqui ou julga ali, e a hora que você se depara com o problema é que você fala, nossa, eu também está acontecendo na minha casa, ou às vezes já está acontecendo há anos e aí a pessoa não percebe, por N razões também, que a gente levaria um programa também explicando quais são as razões e os estágios disso. Mas é uma doença, é uma questão que a gente tem aí que estar bem atento a ela, muito atento, para que a gente possa realmente fazer da melhor forma possível. Com certeza. Rita, muito obrigada pela sua participação no programa Independente. Obrigada. Luciene, por esclarecer tantas informações que é possível a recuperação, é possível se libertar dos vícios, mesmo sendo difícil. Esse foi o programa de hoje. O problema de um pai que tem um vício e o que a gente faz, né? Como que ficam os filhos? No programa Independente da outra semana, mais assuntos sobre dependência química para você. Eu te espero. Até lá!